Segundo todos os relatos, Freud foi ateu. Ele ridicularizava as experiências espirituais como exemplos de uma postura indefesa e infantil. Rompeu com Carl Jung, seu mais promissor discípulo, devido às tendências de Jung de levar a religião a sério. Então, por que a teoria fundada por Freud, a psicanálise, é ridicularizada por um materialista ganhador do Nobel, o físico Richard Feynman? Eis o que disse Feynman em 1962. A psicanálise não é uma ciência. Na melhor hipótese, é um processo médico, e talvez seja até uma feitiçaria. Tem uma teoria sobre aquilo que causa doenças, um monte de espíritos diferentes, etc. Portanto, Feynman parece dizer que a psicanálise tem um monte de conceitos, como o inconsciente, que lembram os espíritos do xamã. Os materialistas não gostam do inconsciente, porque dentro do materialismo é quase impossível distinguir entre consciente e inconsciente. Em 1962, quando Feynman escreveu esses comentários, disse ainda mais: a psicanálise não foi conferida cuidadosamente por experiências. Agora, porém, o inconsciente, a ideia mais importante da psicanálise, foi plenamente confirmado sob vários ângulos diferentes, e isto abriu outra questão impossível para os materialistas. Assim, será que a hipótese de Deus e da causação descendente pode nos ajudar a diferenciar inconsciente e consciente? Pode apostar que sim. A mensuração quântica no cérebro e a diferença entre inconsciente e consciente. Como percebemos um estímulo que envolve sua medida? Como o medimos? O ponto decisivo aqui é perceber que em todo evento de percepção e sua mensuração quântica, não apenas medimos o objeto que percebemos, mas também o estado de nosso próprio cérebro. Antes de medirmos, o objeto é uma onda de possibilidade, mas o estímulo que o cérebro recebe de um objeto de possibilidade é um estímulo em possibilidade. E ao receber este estímulo, o cérebro também se torna uma onda de possibilidade, um feixe de possíveis estados cerebrais. Quando escolhemos o estado que torna real o objeto que estamos observando, precisamos escolher também entre os possíveis estados cerebrais. Em frente aos fatos, temos um paradoxo. O cérebro e o objeto/estímulo permanece como possibilidade até que se faça uma escolha entre seus possíveis estados. Mas, sem um cérebro, não podemos dizer que existe um observador, um eu/sujeito que está fazendo a escolha, embora exista na consciência cósmica. Esta é uma circularidade que chamaríamos hierarquia entrelaçada, um conceito que introduzi no capítulo anterior. A hierarquia simples você já conhece. Ocorre quando um nível de uma hierarquia controla de modo causal o outro. Para compreender uma hierarquia entrelaçada, imagine uma pessoa com um lápis de desenho em cada mão, enquanto tenta desenhar em uma folha de papel em branco as duas mãos ao mesmo tempo. É uma hierarquia entrelaçada, porque a mão esquerda desenha a mão direita, mas a mão direita desenha a mão esquerda. O controle causal oscila. É como a versão da velha história sobre quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. O entrelaçamento pode ser visto claramente e também solucionado, abre aspas, pulando para fora do sistema, pensando fora da caixa, fecha aspas, percebendo que nenhuma das mãos desenha a outra, e sim que desenha ambas. Não podemos ver a hierarquia entrelaçada se ficarmos dentro do sistema infinitamente oscilante. Em vez disso, ficamos presos e pensamos que estamos separados do resto do mundo. Deste modo, a hierarquia entrelaçada dá a impressão de ser autorreferente.
Assim, a mensuração quântica envolvendo o cérebro é uma hierarquia entrelaçada. A recompensa é ganharmos a capacidade de autorreferência, a capacidade de nos vermos como um self, que experimenta o mundo como algo isolado de nós. O problema é que não percebemos que nossa separação é ilusória, proveniente de uma hierarquia entrelaçada da mensuração quântica, no colapso quântico. A mensuração quântica no cérebro é especial por causa desta hierarquia entrelaçada, que envolve a passagem do micro para o macro no processamento neurofisiológico de um estímulo externo que leva à percepção. Os neurofisiologistas tentam em vão decifrar os estágios nos quais um estímulo é processado. Veja o estímulo óptico, por exemplo. Um fóton do objeto chega até a retina de um olho, depois percorre um nervo na forma de estímulo elétrico até um centro cerebral, etc. Os neurofisiologistas conseguem fazer essa análise durante algum tempo, mas depois tudo fica confuso. O cérebro é complexo demais. Podemos, no entanto, perceber aquilo que está envolvido na etapa final. Para que ocorra uma mensuração quântica no cérebro, deve existir uma série de aparatos que processam e amplificam o estímulo, levando-o da escala microscópica para a macroscópica. Em algum ponto dessa passagem do nível micro para o nível macro, a hierarquia entrelaçada é criada porque há um loop de feedback infinito que é impossível de ser decifrado ou dividido em etapas. Não podemos acompanhar as etapas de maneira lógica, mas podemos mostrar o resultado final, a autorreferência. Finalmente, o que percebemos é o objeto que enviou o estímulo. Porém, não percebemos o estado cerebral, a representação cerebral do objeto. A consciência unitária se identifica com o estado cerebral memorizado, que resultou do colapso, e se experimenta como o sujeito do objeto cujo colapso causou. A mensuração quântica em hierarquia entrelaçada de um objeto-estímulo no cérebro produz não apenas a experiência do objeto, mas também a experiência do sujeito em nossa consciência. Sempre que houver a hierarquia entrelaçada em uma situação de mensuração quântica, há autorreferência. O sujeito que percebe, sente, e o objeto que é percebido, sentido, surgem codependentemente. Assim, qual a diferença entre inconsciente e consciente? Inconsciente. Existe processamento, mas não colapso. Objetos de possibilidade interagem com os outros objetos de possibilidade no inconsciente, expandindo as possibilidades. Há consciência e processamento, mas não percepção. A isso damos o nome processamento inconsciente, ou seja, processamento sem colapso, sem percepção sujeito-objeto. E ainda há o consciente, quando existe o colapso e a percepção da cisão sujeito-objeto. Podemos fazer essencialmente análise similar para um objeto mental de significado. Percebemos que o objeto mental não pode causar seu próprio colapso. A mensuração quântica em hierarquia entrelaçada de um objeto-estímulo no cérebro produz não apenas a experiência do objeto, mas também a experiência do sujeito em nossa consciência. Que não existe divisão micro-macro na arena da mente. Não há aparato de mensuração da hierarquia entrelaçada. No entanto, o significado mental pode se correlacionar com um objeto físico. Quando o objeto físico entra em colapso, o mesmo acontece com o significado mental correlacionado. Deste modo, a memória cerebral, que resulta de um evento de colapso específico, é não apenas uma lembrança do objeto físico, como também, por associação, do significado mental, uma vez que a evocação da lembrança irá, ao mesmo tempo, evocar o significado mental correlacionado.
Podemos dizer que o cérebro fez uma representação do significado mental, mas vamos voltar a Freud e seu conceito de inconsciente. Ele criou um pouco de confusão com sua linguagem. Aquilo que ele chamava inconsciente deveria ter chamado impercebido. Quando aceitamos que a consciência é primária, também percebemos que a consciência está sempre presente. Ela é a base de toda a existência, e sendo assim, para onde ela iria se existe um inconsciente? O conceito freudiano de inconsciente é, na verdade, muito mais estreito do que a física quântica indica. A consciência quântica, que causa o colapso de um estímulo original de um objeto mental e/ou físico, é experimentada em sua glória plena, criativa e incondicionada. O processamento inconsciente que precede o colapso também é irrestrito e limitado por condicionamentos. Tudo isso mais se parece com o conceito de inconsciente coletivo que Jung introduziu na psicologia. Este conceito, que depois Jung chamou psique objetiva, é o conjunto de modos típicos de sentimento, pensamento, expressão e memória que parecem inatos ao ser humano. Em contraste, aquilo que Freud chamava originalmente inconsciente pode ser chamado como nosso inconsciente pessoal. Vamos ver com mais clareza a diferença. As memórias se acumulam no cérebro quando experimentamos e aprendemos nossos estímulos. Cada vez mais, como nosso inconsciente processa nossa memória, a tendência é processarmos cada estímulo segundo aquilo que lembramos de nossas experiências anteriores de estímulo. Em pouco tempo, desenvolvemos um padrão de hábitos no modo como usamos a mente para dar significado às nossas experiências, um padrão que chamamos caráter. Esse caráter, somado ao acúmulo de nossas lembranças e histórico, é a versão da física quântica para aquilo que os psicólogos chamam self pessoal ou ego. O ego também subverte a hierarquia entrelaçada das experiências primárias em uma hierarquia simples, ou seja, um nível controla de modo causal o outro, no qual o ego escolhe entre seus, abre aspas, programas, fecha aspas, aprendidos. Agora vamos falar do conceito freudiano do inconsciente pessoal. Algumas de nossas experiências são traumáticas, a ponto de relutarmos muito para experimentá-las novamente. Contudo, são obtidas por nossa memória, assim como toda a nossa experiência. Neste sentido, desenvolvemos uma resistência enorme contra a recuperação daquela lembrança. Mesmo no ego condicionado, mantemos o poder da intenção, o poder de dizer não para o colapso de uma possibilidade. Deste modo, conseguimos recusar as possibilidades que queremos evitar experimentar. Infelizmente, o processamento inconsciente daquilo que suprimimos prossegue, mas sem nosso controle. Com isso, a lembrança reprimida afeta o processamento geral de novas possibilidades, produzindo, às vezes, reações que causam o que chamamos comportamento desviante, irracional ou neurótico, mentalmente doentio. A descrição de Freud era mais simples, mas bastante objetiva. O id inconsciente atua como uma força que faz com que nos comportemos de maneira que não podemos explicar por meio de uma análise consciente de nosso comportamento. Nosso comportamento tornou-se irracional. No pensamento materialista, tudo está no jogo das forças da causação ascendente. Não há espaço para a força de um id inconsciente que causaria o caos no mundo da psicologia comportamental, a psicologia do comportamento condicionado. Desta forma, a análise de Freud é um anátema, a psicologia voodoo para o materialista. E apesar de Freud ter sido ateu, a psicologia que ele criou, a psicologia do inconsciente, hoje chamada psicologia profunda, nos oferece evidências incontrovertidas da causação descendente ou de seu agente, Deus.
O poder causal do id inconsciente origina-se do poder divino da causação descendente, que preservamos, embora em sentido limitado, mesmo em nosso ego condicionado. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.